Eu recebi um comentário num dos nossos últimos vídeos do YouTube que me deixou bastante pensativo em relação à jornada que nós enfrentamos no dia a dia como profissional da área elétrica, né? Então o Wilson, ele colocou da seguinte maneira, ó. Eu tenho 13 certificados do Senai, 20 anos na área elétrica. Hoje as empresas só querem contratar até os 45 anos. Mais que isso não. Então ele colocou isso e me deu um ponto de reflexão. Se a gente parar para analisar, por exemplo, a maioria das pessoas que tem oportunidades na área de elétrica, industrial, manutenção e tudo mais, são quem estão nos grandes centros industriais, né? Normalmente nas principais capitais e tudo mais. Então, quando a gente começa a afastar das capitais, começa a ficar mais difícil você ter mais oportunidades de conseguir uma melhor colocação com uma boa remuneração e tudo mais. Bom, meu nome é Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí hoje para não perder os nossos conteúdos, tá bom? Bom, o que eu queria trazer aqui para o nosso contexto, dessa nosso bate-papo mesmo, né? Tomar um café comigo aqui, né? É o seguinte, quando a gente ingressa numa área como a área de elétrica, que dá várias oportunidades, que permite com que você tenha, por exemplo, uma capacidade de exercer várias profissões correlacionadas, eletricista de manutenção, eletricista instalador, montador de painéis e assim por diante, você precisa escolher de fato qual é o caminho que você quer seguir, correto? E se você é uma das pessoas que ficam incomodada com o fato das empresas exigirem algo que parece que é grande demais para o que eles prometem, para o que eles pagam e assim por diante, você tem que começar a se questionar, né? Começar a se questionar. Você, poxa, vale a pena mesmo eu ter dezenas de certificados e, na verdade, ter que me submeter a um salário de menos de R$ 2.000, ter que me submeter a uma exigência de uma idade XYZ? Existe, obviamente, é claro, não vim aqui para colocar opções para você como profissional, mas existem, né, profissionais que começam atuando como eletricista independente, e eletricista independente é você que presta serviço, né? Mas qual que é a forma de se destacar como eletricista independente também? Porque não adianta nada você ter vários treinamentos, ter várias capacitações e não conseguir fazer a sua empresa deslanchar, não conseguir fazer a sua empresa dar o próximo passo, né? Por exemplo, vários dos nossos alunos que participaram da imersão, eles comentam o seguinte, que muitas vezes o simples fato dele não ter um conhecimento técnico específico, alguns deles não sabiam, por exemplo, comandos elétricos, fez com que ele fosse até um cliente, e nesse cliente ele teve que falar o seguinte, olha, eu tô com minha agenda cheia, tô com a minha agenda lotada, eu não vou conseguir fazer esse serviço para você. Mas eu vou indicar um profissional que faz esse tipo de serviço. Ou seja, o fato de não conhecer, não dominar comandos elétricos fez com que ele se abdicasse de prestar aquele serviço porque ele não sabia. Olha só o nível de problema que você enfrenta nesse momento, né? E não é com o seu cliente o problema é com você mesmo. Porque você se sente mal em ter que abdicar de um serviço por não ter aquele conhecimento. Concorda comigo? Bom, quando a gente olha para uma necessidade do mercado, uma necessidade sua de conseguir estar preparado para indústria, estar preparado para se tornar um eletricista independente de fato e até mesmo um eletricista classe A, o que é que a gente consegue observar? Que, primeiro, você precisa sim ter as suas 13 certificações, os seus 13 certificados, diplomas e tudo mais, né? Você precisa estar preparado tecnicamente, tá? Você precisa estar preparado tecnicamente. Segundo, você precisa saber, quando você quer ingressar como eletricista independente, você precisa saber de fato como consolidar a sua precificação e o seu orçamento para que você não erre, porque a maioria das pessoas acabam errando no que se diz respeito a, de fato, precificar e conseguir colocar o preço justo tanto para você quanto para o seu cliente.
Porque senão, como é que você vai trazer para dentro de casa, para sua família, um conforto ali financeiro, né? Ou você é justo na sua precificação com você e com o seu cliente, ou senão não tem negócio. Só que, para que eu consiga ter clientes sendo atraídos da maneira correta, para que eles possam pagar o que eu preciso que eles paguem e para que eles também me contratem da forma correta, eu preciso criar uma máquina ali, na verdade, de atração de clientes, ou seja, eu preciso estar posicionado e entender que o mundo não é mais a década de 80 e 90, listas amarelas e tudo mais, que hoje o comportamento do meu cliente está diferente, ele está aqui, ó, procurando eletricista no Google, né? Ao invés de simplesmente viver trazendo clientes por indicação. E tá tudo bem se você se orgulha de falar, olha, eu trago todos os meus clientes por indicação. Tá. Bacana, isso é bom, né? Porque seu serviço é bom. Só que naquele mês em que você não tem indicações do seu cliente, o que acontece? É isso aí, queda na prestação de serviço, correto? Então você precisa estar atento em relação a isso, né? Você precisa entender que o seu cliente está aqui, ó, na internet, procurando por você e por seu serviço, tá? E, obviamente, né, quando a gente entende que eu sei fazer minha precificação, eu consigo atrair meus clientes, eu vou ter, na verdade, a necessidade de saber fazer uma negociação para que o fechamento dos meus orçamentos sejam assertivos. Então, o que acontece? Quando a gente estruturou os 4 pilares essenciais ali para o profissional que é o eletricista classe A gente fez o seguinte, né? Ó. Primeiro, o que ele precisa saber? Ele precisa ter a qualificação, né, que é o que a gente chama de qualificação técnica decisiva, ok? Ou seja, são todos aqueles conhecimentos que você possui, que vai te abrir portas de oportunidades técnicas, como, por exemplo, uma pessoa que presta serviço na área de elétrica, de infraestrutura elétrica, aprende comandos elétricos, porque aprendendo comandos elétricos ela consegue entrar dentro de um condomínio e prestar não só serviços de infraestrutura elétrica, mas também de comandos elétricos, e aí as oportunidades começam a se abrir. Consegue, por exemplo, dar manutenção e prestar serviços para dentro de pequenos comércios que tem ali um sistema automatizado de produção, uma padaria que seja, que tem lá um motor, contatores e tudo mais. Ou seja, você começa a ter um know-how diferente, se diferenciar de outros concorrentes Zé Faíscas aí, e aproveitar mais serviços que vocês não aproveitavam antes, né? Então, ó, a qualificação, né, é muito importante, a qualificação é muito importante. O segundo pilar é o que a gente chama de orçamento incontestável. O que é um orçamento incontestável? O orçamento incontestável é quando você aprende a fazer os 7 elementos do orçamento de maneira com que você possa mostrar para o seu cliente não só o preço, óbvio, mas também toda a estrutura de persuasão que o orçamento deve ter. E esquece, se você fica entregando se você entrega o seu orçamento por e-mail, por WhatsApp, você já está errando, tá? No mínimo você precisa fazer uma ligação ali ou entregar pessoalmente, mas isso aí eu explico melhor para você quando você se tornar eletricista classe A. O orçamento ele é parte importantíssima da sua negociação. Tá? É o que a gente chama da etapa de negociação, a parte de demonstração de capacidade. Tudo bem? Então, ó, de novo, primeiro pilar aqui, né? A qualificação, depois o orçamento incontestável. Só que não adianta você saber fazer um orçamento se você não tiver uma atração de clientes. Então a gente tem o terceiro pilar que você precisa dominar, que é a máquina de atração de clientes. Tudo bem? Ou seja, trazer as pessoas certas para que você consiga fazer a sua prestação de serviço de maneira adequada, poder utilizar a precificação e o orçamento do jeito que você sabe que é o correto para que você possa mostrar para o seu cliente ali, mas o cliente correto. Existem clientes que são aqueles clientes que vão ficar pedindo desconto pro resto da vida para você, mas existem clientes também que sabem e precisam de profissionais e não de Zé Faíscas. Precisam de empresas e não de aventureiros. Entende isso? E o problema é que se você se posiciona hoje como aventureiro, como Zé Faísca, mas você não é, mas quando alguém olha você e tenta comparar e não consegue ver diferença, você atrai pessoas que estão em busca desses preços baixos e afasta, na verdade, aquelas pessoas que estão procurando um profissional, que estão procurando uma empresa.
tudo bem? Então a máquina de atração de clientes, ela tá embasada nesse contexto de você se posicionar da maneira adequada, correta, tudo bem? E o quarto pilar, né, importantíssimo ali, o quarto pilar que você não pode abrir mão é o fechamento inevitável, né? O que é o fechamento inevitável? É você utilizar as estratégias da maneira correta de negociação, com base no seu orçamento, obviamente, mas de negociação para que fique praticamente impossível do seu cliente falar não para você. Ah, Everton, então quer dizer que depois que eu aprender, que eu me tornar um elitista classe A, nunca mais eu vou ter um orçamento recusado? Claro que não, né? Você vai até ter orçamentos recusados, mas você vai entender o seguinte, que a sua postura frente ao cliente vai mudar de tal forma que ele não vai chegar para você e vai ficar te comparando com o Zé Faísca. Dificilmente, depois que você estrutura esses 4 elementos, o seu cliente vai falar assim, ah, mas tem um cara aqui que faz mais barato que você. Ele pode até pedir um desconto, mas ele vai parar de te comparar com o Zé Faísca, vamos dizer assim, tudo bem? Bom, então é o seguinte, ó, quando a gente entende toda essa estrutura, quando você coloca na mesa toda essa estrutura, pode ser que você entenda uma oportunidade, igual o nosso aluno, o seguidor, na verdade, Wilson, né? O Wilson que falou pra gente que tem 13 certificados, 20 anos na área de elétrica. Eu olho para o Wilson aqui, com todo esse embasamento técnico que ele tem, desde que ele tenha aprendido de fato nesses 13 cursos que ele fez. Aqui na sala de elétrica, por exemplo, a gente tem na parte da certificação nossa para o eletricista, nós temos todos os nossos treinamentos com prática profissional e você executa a prática através dos nossos simuladores de prática, tudo bem? Simuladores da S2P. Bom, mas resumindo, né? Eu vejo, quando eu olho o Wilson aqui falando que tem 13 certificados, 20 anos de experiência, eu vejo uma oportunidade bem interessante, que é se tornar um eletricista independente, né? Claro que é uma decisão sua, Wilson, né? E você que está ouvindo a gente que se pareça com o Wilson, é uma decisão sua, mas existe uma oportunidade por trás desse comentário aqui e se você estiver preparado, se tornar um eletricista independente, se tornar um eletricista classe A, né? E entrar para um jogo diferente do que você vem jogando agora, sabe? Entrar para um jogo de primeira divisão de fato, tá? Era esse desabafo, essa conversa que eu queria ter com você aqui, para que a gente pudesse alinhar algumas coisas em relação ao o que eu faço quando eu vejo um problema como esse. Eu não consigo ter controle sobre os outros, correto? Eu não consigo ir lá na empresa e fazer eles aumentarem o salário ou mesmo começar a contratar pessoas de mais de 45 anos. Não consigo. Então o que eu tenho que fazer? Eu também não posso ficar me lamentando. Eu preciso pegar e encontrar qual que é a melhor solução para fazer o que tem que ser feito e melhorar a minha situação. Então, se eu consigo dominar, me sinto à vontade para me tornar um eletricista independente, eu vou lá e me torno um eletricista independente, aplico as técnicas que eu aprendo aqui na sala da elétrica, dentro da imersão, dentro do conteúdo do eletricista classe A e assim por diante, e aí eu vou jogando um novo jogo e provavelmente eu consiga triplicar, quadruplicar o valor que eu estou buscando como CLT. Beleza? Bom, mais um desabafo aqui. Se você ainda não nos segue aqui, não é inscrito no nosso canal, então essa é a hora. Já aperta o botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações. Até mais.